Esse aqui sou eu, esse aqui sou eu e esse aqui sou eu também. Todas essas fotos foram tiradas enquanto eu estava me preparando para a prova mais importante da minha vida. Essa prova era o meu vestibular de medicina. E essas fotos estão aí para mostrar que você não precisa deixar de aproveitar a sua vida para estudar para uma prova importante. Enquanto muitos dos meus colegas estudavam 6, 7, 8 horas todos os dias, inclusive final de semana, eu estudava de segunda a sexta, aproximadamente umas 3 horinhas por dia, e eu fui aprovado direto do terceirão em medicina. E não pense que eu comecei a estudar muito cedo ou que eu sou super inteligente. Na verdade, no primeiro e no segundo ano eu ia com notas razoáveis, o suficiente para passar, e eu só estudava na véspera da prova. E é sério, os resultados vêm muito rápido estudando desse jeito. Eu, em 6 meses estudando, já consegui a minha primeira aprovação no vestibular. É bem simples, são só 3 conceitos que, se você levar para sua vida, você vai ver que você vai precisar estudar menos e você vai ter um resultado muito melhor. Cara, então o primeiro conceito deles é: só estuda o que você não entendeu. Você provavelmente já viu aquela menina que tem um caderno todo colorido, cheio de letrinhas. Não sei o que. Escravidão, história da Grécia Antiga. Cara, muito provavelmente ela já entendeu esses conceitos. Ela só tá ali fazendo resuminhos e cadernos, que aquilo não é estudo. Quando eu falo para você estudar, eu não tô falando para você pegar e começar a copiar ou transcrever o que você tá vendo num vídeo ou vendo numa aula. É literalmente para olhar e tentar colocar para dentro da sua cabeça. O que acontece muitas vezes é que você tá vendo a aula do seu professor e você simplesmente copia todas as palavras que ele fala. Só que nisso você não tá estudando agora. Você está terceirizando o seu estudo. E quem é que vai pagar essa conta? Você do futuro, que vai precisar ler essas anotações e entender. Então o que eu te proponho? Não perde tempo com o que você já entendeu. Você não precisa de um caderno lindo ou de anotações em sumário com tópicos mais importantes. Você só precisa estar com o conteúdo na sua mente. Então, exatamente o que eu não quero que você faça. Eu não quero que você faça resumos longos, repetitivos, escrevendo tudo o que você já sabe. Então, como é que a gente vai descobrir primeiro o que você não sabe? Primeiro, você vai fazer exercícios. Mas eu não estudei nada, eu não estou preparado para resolver os exercícios. Faça os exercícios. Você vai fazer e ali você vai perceber que você achava que não sabia nada. Mas você lê algumas alternativas e você já tem certeza que elas estão incorretas. E como é que você tem essa certeza? Porque você já tem um leve conteúdo. Você já assistiu a aula, você já absorveu um pouco. Até mesmo se você ficou vadiando a aula inteira, alguma coisa você ouviu e você entendeu. E o que eu quero que você faça? Resolva os exercícios antes de começar a estudar. Então assim, imagina que você vai estudar matemática hoje. Você vai estudar geometria analítica. Eu vou te dar 2 opções e tu me diz qual que tu acha melhor. A primeira é: você vai ver todas as aulas de geometria analítica que você tem no seu curso, ou que você teve do seu professor, e você vai ler todas as anotações. E depois você vai começar a fazer os exercícios, e você vai perceber que você vai acertando um, errando outro, acertando um, errando outro, e ainda assim você errou alguns. E agora eu vou te dar outra opção. Você vai começar nos exercícios. Vamos dizer que você acerte 2 de 10. Você não vai precisar estudar esses 2 de novo. E o que aconteceu naquela vez que você estudou no método 1? Você estudou de novo um conteúdo que você já sabia. Isso não é problemático. É óbvio que estudo demais nunca vai fazer mal. Só que quando você tem uma rotina apertada todos os dias, às vezes você vai acabar diminuindo muito a tua produtividade do teu estudo. Então, em apenas 3 horas, o que você conseguiria ter feito de estudar, vamos dizer, 5, 6 módulos, você vai ter gastado tudo em 1 ou 2, porque você ficou preocupado em entender até o que você já entendeu. E naqueles exercícios que você errou, vamos dizer que você acertou só 2 dos 10. Cara, eu quero que você chegue nos outros 8. E você não pode largar o exercício enquanto você não entender. Então você vai pegar alternativa por alternativa, você vai ver tudo que você não entendeu, você vai estudar, e eu quero que você volte naquele exercício e você tenha certeza de que você vai acertar ele. Você tem que sair daquele exercício pensando o quê? Se isso aqui cair de novo, eu tenho certeza que eu acerto. Então aqui que entra a parte de estudar de verdade. É óbvio que eu não estou dizendo para você parar de estudar, porque isso não vai funcionar. O que eu estou querendo te dizer é que você precisa estudar com mais consciência. Não tem por que gastar tempo estudando o que você já sabe. Parece uma coisa meio óbvia quando eu digo para ti, mas você chega em casa, você abre o seu caderno e você vai revisar. Hoje vamos ver o livro de história. E você vai ler toda a história da Segunda Guerra Mundial, vai ler toda a história da Primeira Guerra Mundial. Cara, isso daqui a pouco já está dentro da tua cabeça há meses. Tu podia estar focando mais no detalhe ali. Cara, aquilo sim é o que vai ser fundamental para o teu conteúdo.
Porque você já sabe a história geral. Você não precisa revisar mais isso. Você precisa saber aqueles detalhes que foram cobrados nas questões. Agora que você já entendeu como estudar, cara, só essa primeira dica já vai te descontar, vamos dizer assim, 1 hora do teu estudo. É tranquilamente fácil de tirar 1 hora de tempo estudando quando você tira as coisas que você já entendeu. Você pode até ter medo de pensar que não entendeu, mas quando você vê o seu resultado nas provas, você vai perceber que você compreendeu aquele assunto. Então eu não estou dizendo para você acertar uma vez e nunca mais estudar aquilo. Eu estou falando para você não estudar aquilo naquele dia. Outra vez, quando você for estudar o mesmo tópico, talvez você erre uma questão antiga. Mas eu quero que você primeiro erre ela antes de começar a estudar. E uma coisa que eu mesmo notei enquanto eu estudava é que quando você vai estudar depois de ter feito a questão, é impressionante como você vai lendo o conteúdo e você fala, cara, eu me lembro que isso aqui estava escrito na alternativa, ou aquela alternativa falou uma coisa totalmente diferente. E você vai criando essas pontes que elas são muito mais fortes do que quando você lê pela primeira vez. É como se fosse uma associação de coisas. Você primeiro viu no exercício, você não teve tanta certeza, e daí depois quando você vai lendo de novo, as coisas vão se encaixando de uma maneira que parece que o estudo fica muito mais forte. O segundo conceito que é muito importante é: você precisa estudar a prova tanto quanto você estuda o conteúdo. Isso pode parecer um pouco assustador no começo, mas principalmente para quem quer fazer vestibular, concurso ou provas, vamos dizer, que exigem uma preparação muito longa, você provavelmente já tem algumas provas antigas. E estudar como a banca cobra as questões é tão importante quanto saber o conteúdo. Esse provavelmente vai ser o principal diferencial desse vídeo. E eu quero que você saia daqui dele pelo menos tendo refletido sobre isso. O que é mais importante? Você ter todo o conteúdo ou acertar as questões? Muito provavelmente você vai pensar sobre, não, eu quero ser um cara inteligente, eu quero ter o conteúdo. Mas quando a gente está falando de vestibular, na hora ali, às vezes nem é o mais inteligente que passa. Eu te digo isso porque, cara, eu vi aqueles gênios que estavam no cursinho, enquanto eu estava no terceirão, e os caras eram gênios. Eu podia conversar com eles sobre qualquer coisa, eles resolviam contas, cara, que pra mim eram muito difíceis. Mas eles estão lá, e eu tô aqui. Então, o que você acha que é mais importante? Ter o conhecimento ou acertar as questões? Bom, esse vídeo aqui é para quem quer acertar as questões. Eu não estou dizendo que você tem que negar o conhecimento, mas muito provavelmente nessa etapa de vida que você está, você precisa muito passar dessa prova. E eu estou dando uma proposta para ti de você estudar menos e acertar mais questões. Então não se preocupe tanto em absorver todo o conteúdo e olhe para os seus acertos nas questões. Então, quando você está lendo o conteúdo, às vezes você pensa, isso aqui eu não entendi muito direito, eu vou dar uma revisada. Só que às vezes esse é um conteúdo que não cai faz 25 anos na prova que você está olhando. Então não tem por que dedicar tempo nele. E é por isso que eu te digo para estudar a prova. Como eu já comentei antes, eu quero que você faça as questões antes de estudar o conteúdo. E estudando as questões, você vai conseguir entender o que realmente cai do conteúdo que tu está estudando. Porque muitas vezes tu está estudando tudo do conteúdo. Por exemplo, história. Cara, tu estuda tudo da história, desde os egípcios até, tipo, o Lula assumir a presidência agora. Cara, às vezes só o que cai é da Segunda Guerra pra frente. Isso é só o que cai e você estudou tudo com a mesma quantidade de horas. Então deixa a prova decidir onde vai o seu estudo. Então imagina o seguinte, tem 10 capítulos, você dedicou 1 hora para cada um deles. Daí você abriu a prova e de 10 questões você percebeu que 4 são do mesmo assunto. E 3 são do mesmo assunto. Então vamos dizer, você acerta 2 daquelas 4, acerta uma daquelas 3 e acerta as outras 3 questões. Você sabia, vamos dizer, o básico de cada um dos capítulos. Mas se você tivesse feito as questões antes, a prova já tinha dito para ti que você precisava gastar 40% do teu tempo de estudo naquele conteúdo que cai mais. Então, se você tivesse feito as questões antes e deixado a prova dizer onde que o seu tempo vai, você ia perceber que vale mais a pena você gastar 4 horas estudando um conceito e 20 minutos estudando outro, em vez de distribuir certinho 1 hora para cada um. E isso você não vai conseguir saber se você não fizer a prova antes. E junto com esse tópico do deixa a prova decidir em onde vai o seu tempo, eu te digo para não dividir o seu estudo em conteúdo. Então, eu não quero que você diga, hoje eu vou estudar química. E daí você abre a prova de química e estuda só química. E você, cara, nossa, eu acertei tudo. Eu sou muito bom. E daí, no outro dia, você chega e você erra tudo em física.
E te dando como base a minha história, cara, nos últimos 2 meses antes do meu vestibular, eu só estudei matemática e química. E um pouquinho de inglês também, porque na época eu estava errando umas questões. Mas eu não estudava história, geografia, biologia, português, nada. Porque quando eu fazia as questões, eu acertava. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a prova antes de estudar, conforme a gente já falou no primeiro tópico. Eu quero que você olhe e diga: tá, isso eu acertei, e vai pulando o conteúdo. Cara, tu vai passando as folhas e escolhendo questões aleatórias. Quando você achar uma que você errou, você vai parar e estudar. E aqui você vai estudar mesmo, conforme eu já te disse. Você olhe, leia alternativa por alternativa e fala: essa aqui tá errada por causa disso, essa aqui tá certa por causa disso, essa aqui tá errada por causa daquilo. Eu quero que você absorva completamente aquela questão que você errou, para você nunca mais errar ela na sua vida. Eu não tô exagerando quando eu digo para você nunca mais errar ela na sua vida. Eu tô falando para você estudar num nível que você acha que você nunca mais vai errar essa questão na sua vida. E o que vai acontecendo? Conforme o tempo for passando, cara, você vai abrindo a prova e vai folheando ela e vai resolvendo questões e você vai parar de errar. Porque você já absorveu aquelas, todas as vezes que você errou aquela questão, você parou, estudou, você vai olhar para ela, você vai lembrar do conteúdo, porque você lembra de como que você errou. Eu te disse que eu estudei 3 horas de segunda a sexta. São 3 horas ainda. Eu não tô te dizendo que eu vou te passar um método que você não vai mais estudar. Eu tô querendo te dizer que você tem que estudar os seus erros. O que acontece muito é que muita gente fica preso porque tá estudando de novo o mesmo assunto, uma coisa que já entendeu. Até porque isso vai te deixar, cara, com ódio do estudo. Você vai olhar e falar: meu, eu não aguento mais ver isso. Eu juro que eu já entendi, mas eu não consigo acertar as questões. O que acontece é que você tá estudando o que você já sabe. E o terceiro conceito que eu não quero que você subestime. Eu preciso que você arrume a sua vida. E aqui eu tô falando fora do estudo. Eu tô falando para você ter uma vida social. Eu tô falando para você treinar. Eu tô falando para você fazer algum esporte. Você ter amigos, namorada, sair para festas, se você gosta, ou se você gosta de ficar em casa jogando, não tem problema. Só o que eu tô querendo te dizer é que a sua vida precisa estar em ordem para quando você chegar no dia, o dia D, a sua mente esteja ali e não fora. Eu tive um professor que me falou uma frase que me marcou muito, que quando você não estuda, quando você precisa estudar, você fica pensando no estudo quando você não precisa estudar. E isso me marcou bastante. Porque imagina o seguinte, você não estudou na sua semana e chegou o final de semana, você foi sair com alguns amigos, foi beber alguma coisa, e daí você começa a pensar: putz, eu precisava ter estudado para a prova. Porque tá chegando, a prova é daqui a 2 semanas ou daqui a 1 mês, e eu não sei se eu tô preparado. E daí isso estraga aquele momento, aquela diversão que tava com seus amigos ali. E isso vale tanto pro estudo. Se você não tá com a sua vida em dia, você não tá gostando do seu corpo, você não tá melhorando no seu desempenho físico, não tá melhorando na sua vida social, você começa a estudar e daí você começa a viajar, pensar como você queria estar na praia, curtindo, como você queria fazer qualquer coisa menos estudar. E isso é um sinal de que não tá tudo certo. O estudo, óbvio que não é para ser uma coisa extremamente divertida, mas ele não é para ser desprazeroso. Você tem que ter a mentalidade de entender que aquelas horas que você vai dedicar ali são importantes para que você não fique pensando nisso depois. Para que você não fique... O seu eu do futuro não tenha que pagar o preço de você não ter estudado. E é por isso que eu curtia tanto o meu terceirão, cara. Meu ensino médio foi incrível. Eu saía, eu tinha muitos amigos, eu conversava com muita gente, eu fazia muitos esportes. Eu era praticamente um atleta, cara. E ainda assim eu conseguia estudar e passar na frente de muitos que abdicavam de tudo para estudar. Então, o que eu te digo é, cara, cuida do seu físico. Isso é fundamental, cara. Vai construir uma disciplina, vai construir a determinação de batalhar por alguma coisa e vai fazer muita diferença na hora de você estar estudando. Porque você vai ver que você vai sentar para estudar e você vai pensar: agora é hora de estudar. Não vai ter nenhum pensamento sobre o que você poderia estar fazendo ao invés de estudar. Não vai ter nenhum arrependimento de, pô, eu preciso passar nesse vestibular para mim ser alguém, eu preciso passar nessa prova porque senão vão me zoar. Quando você tá completo, a prova vira só mais uma característica da tua vida. Ela não te define.
E o que é muito comum entre muita gente que faz vestibular e concurso é que eles pensam que eles só vão ser alguém quando eles forem aprovados. E aí aquela prova que era simplesmente uma prova de conteúdo como matemática, conhecimentos do ensino médio, ou até mesmo conteúdo de residência para uma faculdade de medicina, por exemplo, ou conteúdo de algum concurso público, não vira sobre o conteúdo. Vira sobre o teu valor como pessoa. E quando aquela prova deixa de ser uma medida do que você estudou e vira uma medida de quem você é, fica muito mais pesado. Então eu quero que você tenha uma vida fora da prova. Eu quero que você treine, faça amigos, namore. Aproveite. Para que aquela prova seja só mais uma característica da sua vida. E é por isso que tanta gente estuda, vai bem nos simulados e chega na hora da prova, começa a chorar, ou começa a tremer, não consegue fazer as contas direito, às vezes se perde no tempo. Então não subestime esse conselho. Realmente siga e construa alguma coisa fora dessa prova. Gaste 1 hora do seu dia para ir na academia, gaste seu final de semana para curtir com os amigos, para ir para uma praia, para fazer uma trilha, para andar de bicicleta, para fazer qualquer coisa, cara. Só não deixa essa prova virar a sua vida. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, se inscrevam lá no meu Instagram também, sigam lá. Eu posto uns conteúdos bem legais de motivação e tô crescendo nessa plataforma. E fiquem à vontade para deixar um comentário. Eu sou super aberto para discutir, conversar. Se quiserem até me mandar uma direct, cara, eu sou super tranquilo com isso. Eu tô disposto a ajudar vocês mesmo. Se vocês quiserem mandar uma mensagem e falar, cara, eu tô estudando tal, tal e tal, como é que eu posso melhorar isso? Eu posso te dar a minha opinião. É super tranquilo, eu sou super aberto a isso. Então valeu, até a próxima.